Desde já agradeço a Deus pelo privilégio que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos e reunidos para adorarmos ao santo nome dEle, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor vindo da minha e da tua parte. Amém. Irei deixar para a minha meditação e a meditação da igreja aqui em Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 21, que diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nesta palavra, o Senhor estava falando para os seus discípulos um ensino muito importante. Ele estava falando sobre tesouro no céu. Ele estava a explicar o porquê não devemos ajuntar tesouros na terra nesta vida. Porque muitas vezes, quando ouvimos na palavra do Senhor esta frase, onde as traças e o ferrugem destroem, muitas vezes pensamos apenas nos bens materiais, em casa, em carro, em joias, em anéis, em muitas coisas. Mas temos que ter em mente que o Senhor está falando também sobre o tempo. Porque com o tempo as coisas desta terra, elas se vão. Com o tempo as coisas desta terra, elas se acabam. E o que permanece é apenas aquilo que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Falando também sobre bens materiais, o Senhor, a palavra do Senhor nos revela a vida de um jovem muito rico, que teve a rica oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus, que se encontra também lá em Mateus, capítulo 19, do 16 ao 24. Que diz assim: E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos meus mandamentos. E ele perguntou: Quais? Perguntou ele a Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, igreja. Enfim, igreja, eu perdi a minha palavra, mas eu vou continuar mesmo assim. Aleluia. Porque, igreja, as coisas desta vida, nesta terra, elas são passageiras, mas aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida, elas são eternas. E eu ia falar, igreja, desse jovem, mas eu perdi a minha palavra, mas mesmo assim, eu vou dizer um pouco sobre o que a palavra trata. Ela fala de um jovem que ele era rico, muito rico, e ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus verdadeiramente, a rica oportunidade. Mas ao invés de ele querer conhecer o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse que para ele conhecer ele verdadeiramente, ele teria que deixar todos os seus bens, as suas riquezas, esse jovem virou as costas para Jesus e se entristeceu. E então o Senhor disse que é bem mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que o Senhor usou esta palavra? Porque muitas vezes, igreja, muitos deixam de aceitar os mandamentos do Senhor, os princípios
Ele é a razão do meu viver. Saúde da igreja, apareceu. Eu queria que a igreja abrisse suas Bíblias em Apocalipse 3, o 15 e 16. Essa é uma palavra que eu venho convidado com minha mãe, com o pai da minha família, e até com o jovem para comentar sobre ela, queria fazer uma reflexão sobre. É uma palavra que muitos de nós, às vezes, tiramos já muito do contexto, falamos que entendemos e algumas pessoas que não realmente buscam a fundo têm certas interpretações. Mas eu queria falar aquilo que Jesus realmente quis dizer à igreja sobre a igreja de Laodiceia. O que Jesus realmente quis dizer através de João para nós. Diz assim: eu sei que as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morto, não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Muitas interpretações a gente tem que esse frio e o quente se refere a estar ou não na presença de Deus, a estar fervorosamente quente, e o frio a estar fora, e o morto como se fosse aquele quente que estivesse no meio do muro. E realmente, a gente não deve ser aquele tipo de quente no meio do muro, porque se a gente já vê nossa Bíblia em Lucas 16:13, a palavra vai dizer assim: nem o servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de amar a outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. A gente não pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Então, realmente, essa palavra de que nós não devemos servir ao mundo está correta. Porém, como aqui fala no verso seguinte, diz assim a palavra: assim, porque és morto, não és frio, vomitar-te da minha boca. Quem deras fosse frio ou quente? No versículo 15. O que estaria Deus querendo que fôssemos nesse frio, no seu mundo, se estarmos fora da igreja em que está no meio do muro? Creio que não. Dando um contexto histórico de Laodiceia, Laodiceia era uma cidade, há muito tempo atrás, que ela era muito, muito rica. E ela estava situada entre dois pontos, duas cidades. Uma das cidades vizinhas dela tinha um órgão muito grande e a outra tinha muitas fontes termais. Essa cidade que estava ao lado, que tinha fontes termais, as águas eram quentes, as águas eram destinadas à cura, à satisfação. A água que vinha de uma montanha, de uma altitude alta, eram águas geladas, águas que serviam para o refrigério. Porém, quando as águas se encontravam em Laodiceia, elas estavam mortas, elas não tinham utilidade. E assim como, por exemplo, quando estamos enjoados, a gente bebe água morta, nós tendemos a vomitar, isso também acontece com Deus, porque aqui diz: como és bom, vomitar-te da minha boca. E o que a Bíblia quer dizer com isso? É que para nós sermos essa igreja morna, não uma igreja que esteja no meio do mundo, mas que não sejamos aquela pessoa que não tem a utilidade que Deus quer para a gente. Que não sejamos as pessoas que não têm uma palavra de cura, não tenhamos algo para satisfazer, não tenhamos algo para dar de refrigério para alguém. Esse nome Laodiceia, por exemplo, significa a cidade que julga. Não sejamos como Laodiceia, que é a cidade que julga. A cidade também é hipócrita, porque a Bíblia fala que, assim nos versículos seguintes, fala assim: como dizes, rico sou, enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Como ela está escrito, a Laodiceia, ela é uma cidade que está situada em meio às cidades, ela tem um grande foco comercial. É uma cidade rica, é uma cidade que tem um avanço medicinal muito grande e é rica em tecido, principalmente. E aqui diz a palavra que ela é uma cidade rica e diz: de nada tem falta. Assim como a irmã Raíssa, ela havia dito agora há pouco, ela tinha bens materiais, ela não tinha com o que se fartar, quer dizer, ela tinha o que se fartar, porém ela não estava na presença de Deus, ela não estava servindo conforme o que Deus queria para ela. Assim diz no versículo seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado em fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que vejas.
Por quê? Porque era uma igreja cega para Deus. Era uma igreja nua para Deus. Era uma igreja pobre para Deus e miserável. Porque ela não tinha Deus. Ela teria Deus, porque Deus estava querendo ela, mas ela não buscava a Deus. E, como disse, é a igreja que julga. Era a Laodiceia. E a palavra de Deus diz aqui que Deus ele quer perdoá-la. Porque a palavra fala assim, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, por mais que talvez estejamos em Laodiceia, estejamos como ela foi, uma igreja morta, uma igreja que não tinha uma certa utilidade, não produzia seus frutos do Espírito, porque não estava em comunhão com o Espírito, Deus ainda pode se reconciliar conosco. Ou melhor, nós podemos reconciliar com Deus, porque a Bíblia diz que se nós chamarmos a Deus, Ele vai chegar até nós. Ou seja, quando a gente vai até Ele e a gente recebe a redenção dele, não é para ficarmos tristes ou aborrecidos com isso. É para a gente saber lidar com